ainda neste vídeo. O senhor acredita que a salvação sem essa resposta? Se o senhor não responde... Se ela não acontece? Jesus dá vida por você. O senhor não responde? Não tem a menor dúvida. O senhor acredita na salvação sem correspondência? Se a minha salvação dependesse da minha correspondência ao que Jesus fez por mim, eu não seria salvo nunca. A graça de Deus está exatamente nisso, de me salvar, embora pecador e pecando. Não, mas calma aí, vamos por parte. Aí a gente vai por a questão da soteriologia. Bora lá. O senhor sobre isso que nós estamos falando. Sim, só que nós estamos linkando a soteriologia com vícios. Isso, mas porque assim, o assunto é salvo. Mas dá para o senhor crer na salvação de uma pessoa que não quer, não reconhece Jesus Cristo como Salvador? César, eu sou daqueles que creio que para o sujeito ir para o inferno ele tem que falar isso na cara de Deus. Porque o desejo do Senhor não é que ninguém se perca. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. O desejo do Senhor é que todos Então a pessoa pode ser salva sem receber Jesus, na sua opinião? Não sem receber Jesus, porque não há salvação fora de Jesus. Então, não há salvação fora de Jesus. Se você recebe Jesus, então você tem a sua contribuição. Não é contribuição com a salvação. Vamos lá. Mas esse receber Jesus significa o quê para você? Você corresponde. Não importa. É assim, o receber Jesus, eu não estou dizendo levantar a mão numa igreja. Eu estou dizendo assim, eliminamos então receber Jesus, reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador. É possível ser salvo sem isso? O cristão que morre no vício, né, ele compromete a sua salvação ou não compromete? Eu acho que esse ponto vai tangenciar a questão da soteriologia, né, doutrina da salvação. Aí tem os nossos irmãos reformados, calvinistas, né, que não, o salvo é salvo, não perde, não compromete e tal. Tem os nossos irmãos que acreditam na possibilidade do salvo comprometer sim a sua redenção e tal. E você, o que você pensa? O cara não consegue largar a pinga, o cigarro, a droga, sei lá, um vício qualquer. E isso compromete a sua redenção ou não? Eu digo normalmente que eu primeiro me converti ao Deus do meu pai. Né? Meu pai, ele se converteu e no dia seguinte ele deixou tudo quanto é tipo de vício que ele tinha. Com meu pai aconteceu isso. E eu aprendi com meu pai, eu cresci vendo isso no meu pai. Não obstante, eu também vi quem meu pai era. Mesmo sem vício, que ele abandonou logo que se converteu, né? Mas ele levou muito tempo da vida dele para ter uma compreensão plena do que era ser, por exemplo, um pai à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré, um marido à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré, ser um ser humano à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré. Porque o que nós estamos, a impressão que dá é que é para isso que Jesus foi à cruz e nos salvou, para que nós abandonássemos um vício aqui, outro ali, e no final não tivéssemos nenhuma dificuldade de entrar no paraíso? Penso que não. Eu penso que nós estamos indo, para mim, num caminho que não corresponde. Eu entendo que isso que vocês, ou que o Fabiano colocou, e que é o normal, é uma resposta à graça de Deus. Eu respondo ao amor salvador, eu respondo buscando viver uma vida plena e pura diante do Senhor. É uma resposta minha. Que é uma evidência. Mas não uma condição para a minha salvação eterna. O senhor acredita que a salvação sem essa resposta?
Se o senhor não responde... Se ela não acontece? Jesus dá a vida por você. O senhor não responde a ela. Não tem a menor dúvida. O senhor acredita na salvação sem correspondência. Se a minha salvação dependesse da minha correspondência ao que Jesus fez por mim, eu não seria salvo nunca. A graça de Deus está exatamente nisso, de me salvar, embora pecador e pecando. Calma aí, vamos por parte. Aí a gente vai pôr a questão da soteriologia. Bora lá. O senhor sobre isso que nós estamos falando. Sim, só que nós estamos linkando a soteriologia com vícios. Isso, mas porque assim, o assunto é salvo. Mas dá para o senhor crer na salvação de uma pessoa que não quer, não reconhece Jesus Cristo como Salvador? César, eu sou daqueles que creio que para o sujeito ir para o inferno ele tem que falar isso na cara de Deus. Porque o desejo do Senhor não é que ninguém se perca. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. O desejo do Senhor é que todos Então a pessoa pode ser salva sem receber Jesus, na sua opinião? Não sem receber Jesus, porque não há salvação fora de Jesus. Então, não há salvação fora de Jesus. Se você recebe Jesus, então você tem a sua não é contribuição com a salvação. Vamos lá. Mas esse receber Jesus significa o quê para você? Você corresponde. Não importa. É assim, o receber Jesus... Eu não estou dizendo levantar a mão numa igreja. Eu estou dizendo assim... Eliminamos então receber Jesus. Reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador. É possível ser salvo sem isso? Porque se você falar que aí a gente está falando então de um tipo de universalismo ou coisa que o vale. Mas se o senhor disser que não, então peraí. Então tem também um papel onde você... Reconhece. Tem uma pitadinha de sinergia aí, né? Eu tenho muita dificuldade de mandar alguém para o inferno. Porque esse não é o princípio, não é o que o Senhor deseja. Mas não tem dificuldade de colocar o perdido, o cara que não quer saber de Deus no céu? Nenhuma dificuldade. Tá certo. A palavra de João Batista em Mateus 3,7, quando ele diz para os fariseus aqui, ele diz assim: vocês são raça de víboras, quem lhes deu ideia de que vocês podem fugir da ira que se aproxima? Aí ele diz no versículo 8: deem frutos, mostre frutos dignos de arrependimento. Não pensem vocês que Abraão, por ser pai de vocês, eu digo que até das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. E a Bíblia diz assim que aquele que não dá fruto será cortado fora. Aí, pastor, como que o senhor interpreta esse texto, por exemplo, que fala que nós temos que dar frutos dignos de arrependimento? Quando diz que eu tenho que dar frutos, porque se eu não tiver fruto, eu serei lançado no fogo, conforme a palavra aqui de João Batista. É claro que a gente não condiciona a salvação a isso, mas a salvação, que representa alguém que passou pelo crivo de ser transformado, passou por todo o processo que o pastor citou, de chegar no fim da vida e falar: poxa, eu me arrependi de tantas coisas, mudei o caminho, era uma pessoa, me tornei outra. O processo é uma coisa, mas quando a pessoa morre, e ela morre na vida dissoluta, de um vício, de uma vida que não revela o caráter de Cristo, como é que fica esses textos, por exemplo? Que se a gente não revela fruto digno de arrependimento, que o machado está posto na raiz, que aquele que não der fruto será cortado. Pastor Carlos Bragantino. Esse texto e a fala do João tem um endereço, né? Tem um endereço, que são os fariseus, os religiosos de plantão, né? Que impunham aos seus discípulos aquilo que eles próprios não davam conta de carregar, conforme as próprias palavras de Jesus. Vocês colocam sobre eles, os outros, pesos que nem vocês conseguem carregar. Então a fala do João é uma fala dura contra a casta religiosa, bem como lá em Mateus 23, também Jesus tem uma fala grave contra a casta religiosa, que em geral a casta religiosa lida com ascetismo, lida nessas categorias. Eu prefiro lidar na categoria que Jesus trabalha. Jesus trabalha, por exemplo, sem fazer qualquer pergunta e sem qualquer tipo de avaliação. Aqueles que se aproximaram dele, não foram poucos, ele dizia assim: os teus pecados estão perdoados.
E isso para mim é o evangelho. Sim, sim. Os teus pecados estão perdoados. É imutável isso. Essa bondade, esse amor, essa graça, esse perdão gratuito que faz com que o atingido por essa graça responda a essa graça olhando para si, olhando para a sua própria vida e buscando em si melhorar. Mas essa é a questão. E isso ele vai fazer a vida toda. A questão é que a pessoa que não responde, pastor, a pessoa que não tem essa resposta, porque ela não quer. Ela não quer. A graça está ali, a porta está aberta, mas a pessoa não quer. Como é que funciona isso? Como é porque que você assim, sabe que para a mim pessoa não quer? Poxa vida. Se a pessoa não, o texto diz, se a pessoa não demonstra fruto digno de arrependimento, embora o senhor acredite que isso está direcionado só para o fariseu, mas o fariseu representa uma classe de muitas pessoas. O texto é para eles. É para eles, mas representam. Não tem nada a ver com a fé que Jesus vem em seguida mas propor. os princípios, eles estão em toda a Bíblia. Como, por exemplo, não entrarão no reino dos céus os beberrões, está lá. Os adúlteros, fornicadores. Tem uma série de coisas que diz que não vai entrar no reino dos céus. E o que eu faço com esses textos? Entende? Porque se não existe resposta das pessoas que têm a graça foi dada. Entendeu? Jesus morreu pelo pecador, ele não morreu pelo santo perfeito, não. Ele morreu pelos pecadores. E morreu quando? Quando nós ainda éramos pecadores. Jesus deu de presente. A graça é um presente de Deus. Continuamos pecadores. Continuamos Pecamos pecadores. porque somos pecadores. Num processo de santificação. Que vai levar quanto tempo? Até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos à imagem do perfeito varão que é Cristo. Essa é a nossa... Eu não posso... Que dia é esse? Não sei, talvez para uns é hoje. É o último dia quando o Senhor vai nos tomar e entregar ao Pai plenos e perfeitos. Para uns é hoje, pastor. Enquanto isso, estamos em processo de salvação. Né? O Paulo mesmo fala sobre isso. Né? Não seria um processo de santificação? Que vocês continuem se salvando. Eu acho que o vocábulo pode ser alterado, né? Mas continuem se salvando. Para mim é isso. Eu acredito nisso. É um processo. Continuo me salvando até o último dia da minha vida. Porque vou pecar porque eu sou pecador. Eu acredito nisso. Agora, perdoado. A questão dos religiosos, né, em geral, é de que não ensinam as pessoas a viverem como perdoadas e reagirem ao perdão buscando levar uma vida digna para si mesmos. Isso tem que ser ensinado. E não tem... pode dar a impressão que estou dizendo tipo, enfia o pé na jaca, deixa... Não, para muita gente pode interpretar isso. Você está falando com uma pessoa abstênica. Né? Eu não sei, nunca vivi processos de vício algum, a não ser no café, César. Conta, não? Então, café também, né? Eu quero viciado em café. E agora, pode ir? Lá no último dia... Coca-Cola, tem gente que é viciado em Coca-Cola, açúcar, eu tipo assim, quase que não vivo sem o café. Não é? Tem que ir para casa de recuperação, ficar 9 meses. Tem por isso que eu falo que tem vício que tira a pessoa, que impede a pessoa de viver uma vida moral. Então, o que vocês dizem desse texto que ele apresentou? Por exemplo, vamos lá. Ou não sabeis, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele está colocando, o bêbado não entra. Ou seja, o viciado na bebida. Eu não estou falando do cara, porque o tema não é se é pecado beber. A questão é o bêbado, né? É o cara que não consegue parar de beber. Então, não é um texto aqui, claro, que fala deles, não é do reino de Deus. Como que lida com um texto como esse, Brega? Eu não entendo quando vocês estão dizendo sobre o reino de Deus, que já está em nós, entre nós e sobre nós, com essa dimensão da eternidade, né, com o corpo glorificado, etc., que aí vem essa questão do inferno, do céu e tal, que eu tenho muita dificuldade. Para mim... a proposta do reino de Deus que Jesus diz, ele chegou,
ele está estabelecido Entre nós, né? entre Deus nós, está nós, eles mas não está em toda a terra, né, Brega? ainda não, mas e diz que nós somos inclusive participantes disto. Participante disso. Então, assim, no meu entender, não se está falando de perdição eterna. Eu entendo então, que não vai entrar no reino de Deus, não é não adquirir uma compreensão plena do que significa o reino de Deus. Não adquiriram. Então, o negócio dele não é parar o vício, é aprender que é reino. Não necessariamente perdidos por conta disso. Ok. Pastor Fabiano. Então, eu tenho dificuldade um pouco assim com essa colocação do pastor Brega, porque entra em desconexo. Quando a gente fala de vício, uma pessoa que está na pornografia, na bebida, enfim, ela está com uma vida totalmente bagunçada. Pessoa viciada em bebida, chega em casa, às vezes bate na mulher, gasta todo o dinheiro que era da comida, que era da despensa. Entende? É uma família, é um inferno. O lar é totalmente destruído. Essa pessoa não consegue viver uma vida cristã, ela não consegue viver o caráter de Jesus Cristo. O propósito da salvação, qual que é? Qual que é o plano? Por que Jesus morreu por nós naquela cruz? A Bíblia diz que ele era o primogênito. Ele era o primeiro entre muitos irmãos. Ele era ele era o unigênito, perdão. Ele era o unigênito do Pai. Quando Jesus dá a vida dele por nós na cruz, nós recebemos o direito de ser filhos de Deus e nos tornamos filhos de Jesus, irmãos de Jesus. E ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então a ideia da salvação, ou da vida com Deus, assim, o objetivo de Deus ter dado seu filho e Jesus ter morrido naquela cruz, é que eu e você nos tornássemos a semelhança de Jesus. E isso implica não obras, não coisas que muitas vezes a gente testifica como religiosidade. E eu concordo com o senhor nesse sentido. Eu sou muito contra a religiosidade. Eu falo sobre uma vida moral transformada, um coração transformado, caráter transformado. Para mim são evidências de que Cristo está sendo revelado em você. Por isso que a Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória. O mundo não precisa ver uma nova definição de evangelho. O mundo precisa ver uma nova demonstração de evangelho. Ou seja, pessoas que refletem a imagem, a semelhança de Jesus Cristo na prática, na relação, no cotidiano, na vida. Então, para mim, eu não consigo entender que possa existir redenção ou salvação para uma pessoa entregue a uma vida dissoluta, como a bebida, as drogas, enfim, que não consegue cumprir esse quesito de se tornar a imagem de Jesus Cristo na Terra. Vamos lá, vamos soltar um áudio, eu prometi, né? E aí eu vou ter que soltar agora, senão vai ficar feio pra minha cara. E a minha mãe não me criou pra ser assim. Então vamos lá, solta um áudio aí. Dele, sonegando. Rapaz, bom dia, gente. Eduardo, motorista de aplicativo. Eu gostaria de saber, em relação ao pastor Fabiano, o que ele pensa sobre Charles Spurgeon, porque o Spurgeon, ele tinha um problema grave de depressão e também tinha um problema, ele não fumava cigarro, que acho que na época não existia, mas ele fumava charuto. E é o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores. Me fala alguma coisa sobre ele. Então, no caso, ele não era cheio do Espírito Santo? Que contém o Espírito Santo na sua vida. E aí? Então, aí eu tenho que voltar. Falou pra você, não foi pra mim. Então, uma coisa que eu falei aqui, vou repetir, né? Existem vícios e vícios. Tem vícios que destroem a vida da pessoa. Por isso que eu falo das drogas, da bebida. O cara que é viciado em bebida, ele não tem vida social. O cara que é viciado em drogas, ele vai gastar tudo que ele tem na cocaína, no crack, enfim. Ele não consegue ver uma vida saudável. Aí, quando a gente fala do vício, a Coca-Cola, eu posso, de repente, associar a nicotina? Posso. A igreja não usa a nicotina. Os cristãos não fumam. É uma cultura hoje. Na época de Spurgeon, era outra cultura. Destrói a saúde? Destrói a saúde. Mas não destrói a saúde como o crack, como as drogas, como a bebida, que interfere nas relações humanas. Interfere na demonstração de Cristo na vida da pessoa. Então, assim, a questão de Spurgeon é uma questão cultural. Depressão, acho que todo cristão pode passar por isso e precisar de ajuda. Eu acho que não é essa questão.